Olá, todo mundo do História em Casa. Eu me chamo Bárbara Modernel, sou advogada higienista e sou professora de antropologia jurídica. Eu fui convidada pelo canal História em Casa para ter um quadro quinzenal em que nós vamos discutir sobre a questão dos direitos dos povos indígenas. Eu acho que todo mundo já em algum momento se deparou com alguma causa com relação aos povos indígenas e não soube se posicionar muito bem ou não sabia como defender a voz desse povo. Então eu acho que é importante a gente conseguir ter uma profundidade sobre esse assunto para a gente conseguir lutar a favor desse grupo populacional que existe aqui no Brasil. Um ponto importante que a gente merece destacar aqui é que o local de fala com relação ao direito dos povos indígenas com certeza pertence aos povos indígenas, mas os advogados higienistas entram em cena como mediadores entre a cosmologia dos povos indígenas e o poder judiciário. É muito importante a gente conseguir traduzir essa cosmologia em direitos para serem pleiteados ao poder judiciário e assim a gente conseguir garantir uma prática judiciária efetiva para os povos indígenas do nosso Brasil. Então, fique ligado nesse quadro que a gente vai discutir muitos assuntos interessantes para começar com o de agora. Seria certo a gente chamar índios ou indígenas? Bom, para quem não sabe, essa é uma pergunta bastante recorrente com relação ao ramo do direito e também com o ramo da antropologia. A gente sempre se pergunta sobre quais termos utilizar com referência aos povos indígenas, ao mesmo tempo que a gente pleiteia os seus direitos e garantias constitucionais também, sem machucar ou interferir na cosmologia desses povos. Por isso que é importante a gente sempre estudar esses pontos. Então existe sim uma diferença entre índios e indígenas e para eu conseguir comentar essa diferença eu tenho que ir lá no passado e comentar uma historinha que aconteceu. Isso está no livro do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo muito famoso aqui no Brasil, em que ele comenta que quando os espanhóis chegaram nas Américas e tiveram contato com os povos tradicionais que viviam aqui, eles se assustaram com eles. Eles viram que eles possuíam sua própria religião, sua própria língua, sua maneira de se vestir, né? E que eles se relacionavam de uma forma muito diferente do que a civilização ocidental. E por isso eles denominaram esses povos como selvagens. Durante muito tempo foi assim. E aí eles começaram a se questionar, será que esses povos possuíam a mesma religião que nós possuímos? Será que eles possuíam o mesmo Deus? Será que esses povos tinham alma, já que eles não eram da religião católica, como a civilização ocidental era, como os espanhóis eram, que era uma religião muito presente naquele tempo? A partir dessa dúvida, eles começaram a perguntar se esses índios tinham alma. E por que eles perguntavam isso? Porque eles achavam que só quem possuía a alma eram os povos ocidentais, era a civilização europeia. Portanto, já como aqueles povos selvagens não possuíam alma na visão dos ocidentais, na visão dos espanhóis, eles começaram a denominar esses povos de índios, que significa ausência de Deus no coração. Era isso que significava esse termo. E também porque índios também é uma conotação para se referir de que os espanhóis, quando encontraram as Américas, na verdade eles estavam em busca das Índias. E daí ficou esse termo generalizador para identificar esses povos selvagens como índios. E daí ficou esse nome. Então esse nome tem sim uma conotação colonizadora pesada com relação aos povos indígenas. E por isso ele não é tão bem visto pela sociedade indígena. Eles preferem ser chamados de indígenas, né? Outro ponto que eu acho importante a gente comentar aqui é esse aqui. É importante a gente lembrar que os povos indígenas possuem sua própria maneira de autoidentificação. E é isso que prevalece. Muitos povos indígenas, sua própria língua, cultura, cosmologia, religião, eles possuem sua autoidentificação, em que alguns se encontram com povos da floresta, povos da natureza, e isso vai variando de um para outro. Então até o termo indígenas foi algo também que foi criado pelo nosso estado e que acabou pegando e ficou. Mas é importante a gente lembrar que entre um e outro, os indígenas possuem maior predominância de ser mais aceito com relação a esse grupo social. E o termo índios possui essa conotação colonizadora, tem toda essa história por trás disso. Então, por isso é importante a gente ter esse cuidado com as palavras que a gente utiliza para se referir aos povos indígenas, não só a eles, como outras comunidades tradicionais, que já citei aqui nesse vídeo, porque existe toda essa sensibilidade teórica quando a gente vai falar sobre essas outras culturas que não seja a nossa cultura ocidental. Eu espero que tenha sido esclarecedor falar sobre isso e até o próximo vídeo do canal, que a gente vai falar sobre outros assuntos aqui também.